No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até aí. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, tua palavra foi lida, Senhor, nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Deus, assim como pela manhã, nos trouxe o rema e nos trouxe a revelação dessa palavra. Como o Senhor na tarde de ontem, Pai querido, nos trouxe a revelação daquilo que o Senhor queria falar à igreja. Aqui nos colocamos em tua total dependência. Usa-nos nessa noite, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui os discípulos de Jesus, nesse momento, eles se defrontam com uma situação inesperada, com uma situação nova, com algo que Jesus já havia anunciado, já havia dito, mas aconteceu e eles não sabiam o que fazer. E o tema dessa palavra nessa noite que o Senhor me deu é: como vamos fazer agora? Essas perguntas, os discípulos ficaram talvez questionando um para outro, João, Pedro. E agora, Pedro, como vamos fazer? O mestre morreu.
o nosso referencial, aquele a quem nós seguíamos, aquele a quem nós nos espelhávamos, aquele em quem estava depositada a nossa confiança, morreu. E agora, o que vamos fazer? Muitas das vezes nós nos encontramos desta situação, querido. Vimos para Jesus, aceitamos Jesus e não sabemos o que fazer. Ontem eu vinha trazer meu filho do colégio pela manhã e o Senhor soprou em mim, com uma cena que eu vi, essa palavra. E eu não ia ministrar no dia de hoje, porque eu tinha feito uma cirurgia na boca, na sexta-feira à tarde, e achei que não teria condições de ministrar. E ontem o pastor, pela manhã, me falou, perguntou como é que estava, eu falei, está bem. Ele falou, então, você tem condições de pregar? Eu falei, tem. E à tarde eu sentei para preparar essa palavra, e como eu disse pela manhã, eu nunca preparei uma palavra tão fácil. Porque parece que Deus já estava preparando essa palavra, já estava ministrando essa palavra em mim, e eu nunca vi tantas palavras saírem, e eu ir escrevendo elas. O Espírito Santo ia falando, eu ia escrevendo, eu ia digitando, e num prazo de 1h, 1h30, mais ou menos, a Isa estava lá em casa, eu já estava com a palavra mais ou menos toda preparada. Tinha que só ajustar alguns detalhes. Mas eu vi algo interessante nesse texto, que está no versículo de número 9, né? Que para nós vivermos algo novo de Deus, para nós experimentarmos um tempo novo de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja do Senhor, nós temos que compreender aquilo que está escrito nas Escrituras. E não apenas compreender, mas ter a revelação dessa palavra. Era algo que os discípulos ainda não tinham compreendido. Por isso é que eles não entenderam por que o corpo não estava lá. Embora ouviram isso de Jesus muitas das vezes, mas ainda não tinham tido essa revelação, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Compreendido, eles não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário Jesus ressuscitasse dos mortos. Ainda não tinham tido essa revelação. E nós, queridos, precisamos pedir ao Senhor, buscar do Senhor essa revelação do Evangelho, essa revelação da Escritura, para viver algo novo, para viver um tempo novo, como esses discípulos passariam a partir daquele momento, viver algo novo, uma geração nova, algo novo de Deus. Eles precisavam ter a compreensão, a revelação do Evangelho, da palavra de Deus. Josué capítulo 1. Deus chama Josué para viver algo novo, para viver uma experiência nova, algo que Josué ainda não tinha vivido. Josué, durante todo esse tempo, durante os 40 anos no deserto, Josué viveu como os discípulos, na aba de Moisés. Quem falava com Deus era Moisés, quem tinha a revelação de Deus era Moisés, quem ouvia a voz de Deus era Moisés. E o referencial na vida de Josué estava morto naquele momento. E Josué se defronta diante de uma situação na qual ele nunca tinha vivido. E agora, o que eu vou fazer com todo esse povo? E Deus vem, e o próprio Deus se revela a Josué naquele momento. Até então Josué nunca tinha ouvido
nunca tinha tido uma experiência com Deus. E ali naquele momento, Deus fala com Josué: Josué, esforça-te. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Medite, leia, fale do livro desta lei. Tenha a revelação desse livro. Compreenda o que nele está escrito. Fale para esse povo, para que esse povo possa herdar, para que esse povo possa viver esse novo tempo. Aquela geração se passou, os seus pais morreram no deserto, mas eu tenho uma promessa para esse povo. É uma nova geração, é um novo tempo, querido. E Deus tem nos chamado para viver esse novo tempo. Deus tem nos confrontado para viver algo novo. Mas é preciso, querido, nós buscarmos essa revelação de Deus. É preciso nós compreendermos o que é ser uma igreja. O que é ser uma igreja que vai sair, como eu falei, destas paredes. Que vai compreender o papel de ser igreja não aqui dentro, porque ser igreja aqui dentro é fácil, mas ser igreja lá fora. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada simboliza clareza, luz. Jesus falou para os seus discípulos: vós sois as luzes do mundo, vós sois o sal da terra. Nós temos que ser essa luz para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão lá na nossa célula. Nós temos que ser a luz para aqueles que estão na nossa rua. Querido, talvez você tenha uma célula na sua casa. Talvez você nunca foi luz para o seu vizinho, para o morador da sua rua. Nós temos que ser luz como discipulador na vida do seu discípulo. Você tem que ser a luz de Deus para o seu discípulo. A direção de Deus tem que vir para a sua vida, para você trazer para dele. Para isso você precisa saber aonde você quer chegar, aonde você quer ir, aonde você quer alcançar. Qual tem sido o seu objetivo como igreja? Qual tem sido o seu objetivo como parte deste corpo? Deus tem colocado no coração do nosso pastor que ele está despertando esta igreja para um tempo novo, para algo grande. As estruturas vão ser pequenas. E nós temos que sonhar junto. Nós temos que viver isso junto. Porque nós somos um corpo. Caminho, querido, aponta para um lugar, para uma direção. Aonde você quer chegar? Em Deus. Os discípulos de Jesus, porque ainda não tinham tido essa revelação do Evangelho, essa revelação daquilo que Jesus tinha falado, eles se defrontaram diante dessa situação, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. É preciso Jesus vir novamente, se manifestar a eles e trazer a revelação do chamado, no qual Jesus o tinha preparado durante esses 3 anos. Durante 3 anos Jesus caminhou com esses homens. Durante 3 anos Jesus evangelizou esses homens. Durante 3 anos Jesus fez grandes coisas na vida desses homens. Experimentaram algo sobrenatural de Deus. Mas Jesus estava durante esses 3 anos os preparando para algo novo, para eles viverem as próprias experiências deles.
É para isso que o Senhor tem nos preparado, querido, para vivermos as nossas experiências com Ele. O Senhor tem nos chamado, a cada um de nós, para vivermos algo novo em Deus. Sairmos da aba. Sairmos, querido, do comodismo. Abrirmos mão. Porque é fácil, querido. É muito fácil. Ore por mim. Deus quer te usar como um agente abençoador na vida das pessoas. Como um homem e uma mulher que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. No versículo 21, o Senhor nos convida. E Ele nos mostra o porquê. Durante esses 3 anos, Ele preparou os seus discípulos. Novamente Jesus disse: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha aí. O Senhor quer nos enviar. Nos enviar de dentro para fora. Para ser igreja lá fora. Para ser a luz neste mundo. Para ser o sal nessa terra. Aqueles que estão nas trevas, o Senhor quer te trazer para ser a luz na vida dessa pessoa. Não podemos, querido, ficar dentro dessas 4 paredes mais. Temos que sair, temos que fazer o papel de igreja lá fora. A sociedade está carente de amor. As pessoas têm, verdadeiramente demonstrado, desapreço de um pelo outro. Falta de amor. Semana passada, falei pela manhã, a televisão mostrou uma menina que abortou um feto de 6 meses, porque os pais não sabiam que ela estava grávida, dentro de um banheiro de uma UPA. Semana passada também, ou retrasada, não me lembro, no Triângulo Mineiro, uma mulher mandou matar uma menina grávida de 9 meses, porque queria o filho que estava na barriga dela. Tirou o filho de dentro dela, jogou o corpo dela num lago. Falta de amor. Falta de amor. E nós, querido, o que vamos fazer? Amar é uma atitude. Temos que acordar, querido, para esta ordenança que o Senhor nos deixou, de ser enviados, de sair da comodidade, de sair de dentro dessas 4 paredes, porque ser igreja aqui dentro é muito fácil. Sentar num banco, ouvir uma palavra, cantar um louvor é muito fácil. Difícil é ser igreja lá fora. Difícil é ser referencial de vida lá fora. Ser testemunho de vida lá fora. Demonstrar o amor lá fora. Lá no meio daqueles, que tem vivido em trevas, que não conhece Jesus, que não tem o Senhor como Senhor e Salvador. Pessoas estão, querido, perdidas no mundo. E muitas das vezes não querem dinheiro, não querem uma cesta básica, elas querem ser amadas. Querem ser cuidadas. Querem receber uma palavra de afeto, de carinho. Querem receber um abraço. E esse é o papel de nós como igreja do Senhor. Sairmos dessa vida cômoda que temos vivido. E começarmos a fazer a diferença. Começar a fazer a diferença lá na sua rua. Começar a fazer a diferença lá no seu trabalho. Começar a fazer a diferença no ponto de ônibus. Aonde você estiver, querido, você tem que ser um agente de luz. Você tem que ser boca de Deus.
Você tem que sair dessa plataforma. Não tem como viver o novo de Deus se você continuar da mesma forma, da mesma maneira. Não tem como experimentar o novo de Deus se nós nos acomodarmos. É preciso nos despertar para esse tempo novo que Deus está trazendo sobre a Igreja Batista Renovada. É preciso, querido. Nós precisamos ser uma igreja que vai sair dessas paredes e vai lá fora amar as pessoas simplesmente por amar. Porque amar, querido, não é fácil. Amar não é fácil. Amar implica em você abrir mão. Abrir mão do seu eu. Abrir mão do seu tempo. Amar implica você abrir mão, muitas das vezes, da sua empresa, do seu trabalho. Abrir mão do seu futebol. Abrir mão de um tempo com a sua família. Para demonstrar o amor. Para fazer o amor acontecer na vida das pessoas. 1 João capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se não há amor em você, querido, você não conhece a Deus. Se não há amor em nós, nós não conhecemos a Deus. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar uns aos outros. Quer ser discípulo de Jesus? Amem uns aos outros. Nós nos amarmos aqui é fácil e nem conseguimos fazer isso. É mais fácil, mas não conseguimos fazer isso. Porque muitas das vezes nós falamos que amamos o nosso irmão, mas falamos de boca para fora. O irmão fica doente, o irmão faz uma cirurgia, ninguém dá nem um telefonema. Ninguém vai lá nem fazer uma visita. Nossa irmã Divina Roberta fez uma cirurgia. Quem foi visitar a Divina Roberta? 1, 2. Eu fui lá hoje, não achei ela. 1, 2, 3. No meio de 500 e poucas pessoas. 3 pessoas. E isso acontece, querido, com muitos. Nossa pastora fez uma cirurgia, ficou muitos dias ruins. Poucos foram lá ver ela. Poucos ligaram para ela. Que amor é esse? Que nós falamos que sentimos um pelos outros. Que nós cantamos nessas canções tão lindas. Que igreja temos sido nós? Se nós não temos conseguido nem nos amar aqui um ao outro, como que nós vamos amar aquelas pessoas lá fora? Não vamos conseguir. Essa mudança precisa começar dentro de nós. Precisa começar aqui dentro. Precisamos começar a nos despertar para um tempo novo. Para um tempo de cuidado, para um tempo de amar. Porque Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, querido. Se nós não nos desprendermos, querido, de nós mesmos, se nós não começarmos a abrir mão do nosso tempo,
do nosso eu e sairmos daqui para fora e começarmos a verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor nos mandou: cuidar, amar, evangelizar, sarar as feridas, pôr a mão sobre os enfermos, abraçar aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus, começar a verdadeiramente ter a atitude de amor, porque amar é uma atitude. E eu demonstro o meu amor com as minhas atitudes. Nós corremos o risco, querido, e estamos fadados a virarmos religiosos. Pessoas que têm vindo a um lugar, se reunido, vestimos uma capa de santidade, mas não fazemos o papel. Os religiosos mataram Jesus. A religião, ela mata, querido. A religião, ela cega. Nós precisamos acordar, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos, como igreja do Senhor, deixarmos de ser religiosos. Muitas das vezes ficamos, isso não pode, aquilo não pode. Vivendo religião, isso é pecado, aquilo é pecado. Pela manhã eu falei, de um vídeo que o pastor passou para nós assistirmos. Um povo que tem feito uma diferença num estado, numa região, está se espalhando pelo Brasil. Um vídeo que se chama Casa de Vidro. O que é essa casa de vidro? Era uma pessoa que tinha um grupão na sua casa, como você tem lá uma célula na sua casa, como você faz parte de uma célula, aonde eles se reuniam uma vez por semana, comiam, bebiam. E um dia esse cara que tinha esse grupão na casa dele, ele tinha uma reunião no condomínio na mesma hora que acontecia o grupão, e ele foi para essa reunião, e lá ele deu de cara com o seu vizinho de frente. Ele falou: olha, seu Pedro, o senhor está aqui? Ele falou: estou. E ele falou: Fábio, o que você está fazendo aqui? Por que você não está no seu grupão? Ele falou: eu vim aqui porque eu fui convocado para fazer essa votação e tal. E ele falou: seu Pedro, o senhor sabe que eu tenho um grupão? Ele falou: sei tudo o que acontece lá. Sei que vocês comem demais. Sei que vocês cantam, sei que vocês oram lá. E ele falou: olha que bom, seu Pedro, e por que o senhor nunca foi lá? Ele falou: eu nunca vou lá. Eu nunca irei lá. Porque vocês são um grupo fechado. Vocês são um grupo blindado. Vocês só têm feito para vocês mesmos. Vocês não têm feito diferença nenhuma. Vocês comem. Eu nunca vi vocês trazer um prato de comida para o porteiro aqui que sobra lá. E foi falando. Você quer ver quem é esse povo que se reúne com você? Vai lá ver onde eles param os carros. Eu nunca vou lá, Fábio. O cara entrou em crise, irmão. Ele entrou em crise. Mas ele acordou para um tempo novo. Ele acordou para um jeito novo. E o Senhor tem levantado ele, no Nordeste, com um jeito novo de ser igreja. Não prega religião, prega amor. Amor. Eles vêm com um propósito de amor. Amar as pessoas. E chama a sociedade, querido. O mais incrível que eu achei,
nesse projeto deles é que eles envolvem a sociedade, envolvem o governo, os políticos. Eles têm procurado envolver a sociedade nesse projeto. Ele deu um testemunho de uma senhora que eles ajudaram, dando uma cadeira de roda. Uma senhora que estava há 8 anos numa cama que não saía para o lado de fora, dentro de uma comunidade, de uma favela. Ele foi lá, levou a cadeira e ele falou, acho que era Dona Carmen, qual é os sonhos que a senhora tem, Dona Carmen? Ela falou, eu tenho 2 sonhos, meu filho. Um é de, se eu não me engano, ter a cadeira de roda. E a cadeira de roda estava lá. E aí, quando ele deu a cadeira de roda para ela, ele perguntou, e o outro sonho, Dona Carmen? Qual que é o outro sonho? Ela, tomar sorvete diet. Porque ela era diabética. Ela tinha um sonho de tomar sorvete diet. Ele falou, meu Deus, tomar sorvete diet. Ele disse que pensou em sair, pegar o carro dele, né, e sair, parar e comprar um pote de 30 quilos de sorvete diet para essa mulher. Só que ele fez diferente. Ele fez de um jeito novo. Ele foi lá e postou, Dona Carmen, favela dos Coelhos, comunidade dos Coelhos. Primeiro sonho, 2 sonhos. Uma cadeira de roda, está aqui postada a foto dela. Segundo sonho, tomar sorvete diet. Acho que em 18 minutos, uma menina chegou com um pote de sorvete diet. Pegou um ônibus, fez o motorista parar em frente a um posto de gasolina, desceu, comprou um pote de sorvete diet, trouxe, pegou uma colher e colocou na boca da Dona Carmen. Ser igreja, querido. Envolver a sociedade num projeto de amor, de cuidado. O povo está carente de amor. O povo precisa amar mais. Nós, como igreja, precisamos amar mais. Precisamos realmente demonstrar o que é ser uma igreja que vai fazer a diferença. Que vai sair das 4 paredes. Que vai viver algo novo. Quando nós realmente entendermos isso, esse propósito no qual nós fomos chamados, na qual o Senhor tem nos confrontado, tem nos despertado. Nosso pastor tem falado aqui nesses dias, né, a respeito de viver algo novo. Nós precisamos, queridos, sair dessa zona de conforto que nós temos vivido. Precisamos sair dessa plataforma, dessa segurança. Pela manhã, quando orávamos aqui, eu olhei para aquela cesta básica e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Sabe por que muitas das pessoas não têm amado como eu quero que elas amem? Porque elas acham mais fácil dar uma cesta básica. Dar 1 quilo de alimento. Não, querido, que isso não seja necessário, é necessário. É necessário e é muito importante. Você sabe por causa de que nós estamos ganhando um papelzinho desse daí com 1 quilo de alimento? Porque se te chamar para trazer uma cesta básica, você não traz. É difícil. É pesado. Então nós damos para trazer 1 quilo de alimento, para juntar, para poder fazer algumas cestas básicas. Uma igreja como nós, querido, nós teríamos que, no mínimo aqui, dar 400 cestas básicas por mês, para as pessoas, independente se elas são crentes, independente se elas não são crentes. São pessoas que estão passando fome, precisam de uma cesta básica. Nós, como igreja, estamos lá, dando essa cesta básica. Dando um abraço, dando uma palavra de amor, de carinho. Sem placa de igreja. Porque muitas das vezes a gente quer dar um prato de comida, mas quer falar, ó, eu estou te dando essa comida, mas você vai lá na igreja.
e não demonstramos o verdadeiro amor. Quando nós entendermos isso, começa a acontecer o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Coloca aí para nós, Thaís. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito se capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna. Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, todo o ponto da província da Ásia, Frígia e Panfila, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Querido, Deus tem nos chamado para ser uma igreja com um propósito de falar a mesma língua, um propósito de unidade, de ser um em Deus, um propósito de ser igreja, querido. Lá em Babel, todos falavam a mesma língua, porém o propósito não era o propósito de Deus. Deus desce e confunde a língua daquele povo. Aqui, cada um falava a sua língua, mas quando o Espírito desceu, todos entendiam na sua própria língua. Judeus de todas as partes, línguas diferentes, mas quando o Espírito desceu, todos tinham o mesmo pensamento, todos tinham a mesma visão, todos entendiam a mesma palavra. Unidade. Unidade. Se nós aqui, querido, como igreja, essas poucas pessoas aqui, nós nos unirmos num propósito, nós seremos um povo forte. Nós seremos um povo que vamos fazer e vamos impactar essa cidade. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Se nós tivermos, eu e você, querido, com a mesma visão, recebendo a mesma palavra, o mesmo alimento, guardando essa palavra, praticando essa palavra, nós vamos fazer com que essa cidade venha se render ao Senhor Jesus.
Isto é unidade, querido. Isto é ser igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos começou a viver esse momento quando os discípulos se despertaram para esse tempo novo. Esse tempo novo que Jesus tinha predito a eles. Olha, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, eu te chamei com o propósito de edificar a igreja. De alcançar as pessoas. Tu é o cabeça desse povo, Pedro. Pedro, tu me amas. Te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. O Senhor te pergunta nessa noite, querido. Tu me amas. Tu me amas. Comece a escrever a sua história. Comece a fazer a sua história, querido. Saia do comodismo. Saia desse mundo que você tem vivido. Desse mundinho que você tem criado como igreja. De vir sentar num banco, ouvir uma palavra, ir para sua casa, assistir o Fantástico, comer, ir para ali comer uma pizza. Fiz a minha parte. Devolvi o meu dízimo. Dei a minha oferta. Entreguei minha cesta básica. Entreguei meu quilo de alimento. Fiz a minha parte. Se isso para você está bom, você não está preparado para viver algo novo de Deus. Se essa vida que você tem levado, querido, para você está bom, você não está preparado para viver algo novo que Deus tem para você. Quando os discípulos entenderam isso, quando eles tiveram a revelação disso, quando a ficha deles caíram, eles começaram a fazer as coisas maiores que Jesus falou que eles fariam. Sinais e maravilhas começaram a acontecer naquele lugar. Filipe foi transladado. Quando ele batiza o eunuco, a Bíblia diz que ele foi transladado. Pedro, no primeiro sermão, 3.000 almas se convertem. A Bíblia diz que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Eles tinham entendido para que eles foram chamados, para que o Senhor os tinha preparado durante 3 anos caminhando com eles. Caiu a ficha. Nós precisamos acordar. Coisas maiores do que eu vocês farão, diz o Senhor. Coisas maiores do que eu vocês farão. É o que Deus tem nos convidado. É o que Deus tem nos chamado, querido. Para viver esse tempo novo. Algo novo. Saia da plataforma que você tem vivido. Saia do nível de segurança que você tem vivido. Comece a abrir mão do seu tempo. Comece a buscar isso em Deus. No seu tempo a sós. Comece a buscar em Deus algo novo para a sua célula. Comece a buscar algo novo em Deus para o seu ministério, para a sua supervisão, para a sua liderança. A igreja tem nos proporcionado, querido, cursos
para gerar crescimento, para gerar amadurecimento, para que o povo seja um povo grande. Então se desperte. Saia da mesmice. Saia do comodismo. E vem viver algo novo que Deus tem para nós.